Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 31, com pessimismo sobre a guerra na Ucrânia afetando os mercados e as bolsas europeias se encaminhando para o pior trimestre desde o começo da pandemia. Começando pelo exterior, os futuros americanos operam perto da estabilidade, porque por um lado o recuo do petróleo reduz as perspectivas de inflação e traz um certo alívio, mas por outro a tensão com a guerra volta a afetar as ações, por causa das dúvidas sobre os rumos das negociações entre Rússia e Ucrânia. As forças ucranianas se preparam para novos ataques russos na região leste do país e as conversas de paz devem ser retomadas amanhã. Depois de fechar ontem em $113, o petróleo cai agora pela manhã para perto dos $105. Isso depois que agências de notícia disseram que Joe Biden estuda liberar até 180 milhões de barris de suas reservas estratégicas de petróleo. Os temores com lockdowns na China também ajudam a derrubar as cotações. Na Europa, as bolsas caem seguindo o clima de cautela no mundo. Os índices chegaram a se aproximar das máximas do mês no começo da semana, mas depois das conversas de paz entre Ucrânia e Rússia esfriarem, agora se encaminham para fechar o dia com a maior queda trimestral desde o início de 2020, quando começou a pandemia. A Alemanha e a Espanha divulgaram ontem dados de inflação que preocuparam o mercado e isso aumentou o temor de recessão na Europa. E em meio a essas preocupações, a disputa também pelo pagamento de gás russo em rublo, o primeiro-ministro da Itália disse agora de manhã que não acha que o fornecimento de gás vai ser cortado. Isso depois de ter uma conversa ontem com Vladimir Putin. Na Ásia, as bolsas fecharam em queda, seguindo as baixas de ontem em Nova York, e os índices de atividade piores que o esperado no continente também afetaram as bolsas por lá. Agora, vindo aqui para o nosso cenário doméstico, no Brasil, com o aumento da aversão ao risco no mundo ontem, as commodities subiram e levaram o Ibovespa a fechar na máxima em 7 meses, acima dos 120 pontos. Mas hoje, com o petróleo caindo, o Ibovespa pode ter alguma correção e se encaminhar para uma queda. Por aqui, destaque para a divulgação da taxa de desemprego, que acabou de sair, ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro, que foi a mesma taxa do trimestre fechado em janeiro. O país tem hoje 12 milhões de desempregados. A taxa de desemprego vem um pouco melhor do que a expectativa do mercado, que esperava uma taxa de 11,4%. Também é o menor percentual para um trimestre encerrado em fevereiro desde 2016. O IBGE destacou na sua divulgação que a tendência de queda na população que busca trabalho foi mantida, mas a diferença nesse trimestre é que não se viu um crescimento da população ocupada. Com isso, o IBGE disse que a estabilidade no número de ocupados pode mostrar que o mercado de trabalho está retomando um padrão anterior à pandemia de Covid-19. O rendimento ficou estável frente ao trimestre anterior, mas ainda tem uma queda de quase 9% sobre o ano anterior. Vamos ver então agora como que estão os índices pela manhã. O Ibovespa Futuro tem uma queda de 0,17% aos 120 mil pontos. O dólar cai 0,29% aos R$ 4,77 e o S&P 500 Futuro com uma leve alta de 0,10%, operando aí perto da estabilidade. Vamos ver também nossa agenda do dia. Além dos dados de desemprego da PNAD que eu já comentei, os balanços de empresas seguem por aqui com destaque para as empresas do setor de educação, como Afya e Arco Educação. Indo lá para fora, na nossa agenda do exterior, destaques para os dados de inflação dos Estados Unidos, inflação ao consumidor que acabou de sair e ficou em 6,4%, e também para os dados de seguro-desemprego, os pedidos semanais de seguro-desemprego que ficaram em 202 mil, em linha com as expectativas. E este foi mais um Morning Call. Até já!